Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos que nos verão. Estamos nesse xadrez político extra para tratarmos especificamente da corrupção dos pastores amigos de Bolsonaro no Ministério da Educação. Ivan Martins, hoje o Senado Federal ouviu alguns prefeitos de cidades de alguns estados, do interior de alguns estados brasileiros, como Maranhão, por exemplo, e eles não só confirmaram, Ivan, como detalharam as propinas pedidas pelos amigos do presidente Bolsonaro. Digo amigos porque foi assim que, nas palavras do então ministro da Educação, que foi afastado a semana passada em função das denúncias, num áudio, numa entrevista dele, ele dizia que a segunda prioridade era atender os amigos de Bolsonaro, e os amigos de Bolsonaro significava ao menos uma dupla de pastores, esses que estão completamente envolvidos em cobranças de propinas para liberar recursos do MEC, do Fundo de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E entre essas propinas pedidas, Ivan, a gente vai traçar aqui um pouco, também reconstruir aqui algumas palavras dos prefeitos, ditas por eles no Senado Federal. Mas dentro dessas propinas, teve um que pediu 1 quilo de ouro, porque o prefeito lá do interior do Maranhão é de uma área de garimpo, como você tem garimpo lá, a gente só quer 1 quilo de ouro, mas 15 mil para começar a parada. Ivan Martins, eu gostava muito do tempo de Bezerra da Silva, que ele tinha um samba, que era só os 10% na sacolinha, agora os caras estão pedindo em ouro. Ivan Martins, é uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui, a gente conversar nesse momento político que a gente brinca, mas é sério, seríssimo, que a gente está vivendo, né, de corrupção, de denúncias sérias e comprovadas de corrupção, pelo menos foi isso que os prefeitos fizeram hoje no Senado Federal. Ivan Martins. Olá, Jair. Olá, companheiros e companheiras. Pois é, Jair, denúncias graves. Já eram graves antes mesmo desta ida dos prefeitos ao Senado. Por quê? Porque os indícios já eram fortes, Jair. Fortes indícios de corrupção dentro do Ministério da Educação. E é importante nós lembrarmos, né? Ministério do Meio Ambiente foi abafado, o Ministério da Saúde ficou naquela guerra ali muito grande entre o resultado da CPI e os encaminhamentos que deveriam ser dados pelo Procurador-Geral da República, e agora aparece o Ministério da Educação, que é um ministério importantíssimo, Jair, especialmente a nós que estamos aí e esperamos nesta reta final da pandemia, e a educação foi uma das grandes prejudicadas do país. Mas isso pega, Jair, de primeiro, de pronto, isso pega muito mal para os pastores e pastoras que apoiam este governo, que diziam e sustentavam que o governo não teria corrupção. E de onde é que vem, Jair? Por onde vem a corrupção? Exatamente através de pastores e pastoras. Então, de imediato, isso pega muito mal para os religiosos, especialmente os evangélicos, que permanecem apoiando tal governo. Porque eles são, agora, eu ia usar a palavra indiciados, mas há indícios de corrupção advindos exatamente através da mediação destes pastores e pastoras dentro do Ministério da Educação. Daí, já eu quero fazer a seguinte ponderação, que também é muito importante. É que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele disse em áudio que ele atendia aos pastores a pedido do presidente da República. E isso pegou tão mal que ele precisou, através de um texto, né, vir a público, se retratar, dizer que não era bem assim. Mas aí já a verdade já vinha à tona, já estava posta, porque estava no áudio do próprio ministro. E quando ele esteve em depoimento na Polícia Federal, ele confirmou que ele atendeu aos pastores, que ele deu prioridade aos pastores por ordem do presidente da República. Então, este é mais um escândalo dentro do governo e com indícios de participação
do presidente da República, tendo em vista que foi ele que orientou ao ministro da Educação que atendesse aos pastores. Ivan, eu vou aqui, a partir da reportagem do Jornal Nexo, de agora, né, dar alguns dados do que disseram os prefeitos que foram ouvidos hoje por uma comissão do Senado Federal, que é a Comissão de Educação do Senado Federal. Excelente. Veja o seguinte, eu estou repetindo aqui uma reportagem do Jornal Nexo, agora, atualizada agora às 5 da tarde, que diz o seguinte: em depoimento à Comissão de Educação do Senado, nesta terça-feira, dia 5 de março de 2022, os prefeitos Gilberto Braga, do município de Luiz Domingues, no Maranhão, José Manuel de Souza, do município de Boa Esperança do Sul, de São Paulo, e Kelton Pinheiro, do município de Bonfinópolis, em Goiás, confirmaram as suspeitas de corrupção durante a gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação. Os três afirmaram ter recebido de 2 pastores evangélicos, de nome Arilton Moura e Gilmar Santos, pedido de propina para facilitar a liberação de recursos do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os irreligiosos, Silva, não tinha qualquer tipo de ligação formal com o MEC. Segundo o prefeito de Luiz Domingues, durante o encontro em Brasília, um dos pastores chegou a pedir 1 quilo de ouro para liberar verbas. O que chama a atenção não é só a questão do quilo de ouro, Ivan, mas é a forma como esses pastores se dirigiam. Veja, eles não têm qualquer vínculo institucional com o Ministério da Educação. Na fala aqui, logo no início aqui que eu disse, de uma entrevista do então ministro da Educação, né, que atendia eles porque era amigo de Bolsonaro. Esses pastores, Ivan, segundo declaração dos prefeitos que participaram hoje, que depuseram hoje na Comissão de Educação do Senado, esses pastores participavam das reuniões oficiais do MEC. Eles lá estavam, né? E os prefeitos eram convidados para almoçar. Foi nessa ocasião, por exemplo, com mais de 20 prefeitos, que um deles pediu a barra de ouro. Então eles eram convidados a sair. Na declaração de os prefeitos, o ministro da Educação não estava, era apenas 2 pastores, né? E um deles, o Arilton, falava em nome do Gilmar. Olha, o Gilmar facilita. Se você hoje quiser, a gente libera. Qual é a sua demanda para lá? Você está precisando de uma creche, de uma escola técnica, a gente facilita isso aqui, o Gilmar, não tem problema. E numa dessas conversas, Ivan, ele disse: não, mas sim, tudo bem, mas o que é preciso? Não, você dá uma contribuição para a igreja. E o prefeito disse: não, a princípio não viu nada demais, né? Mas aí o pastor chegou junto e disse: mas quanto é essa contribuição? Então, você compra umas 50 Bíblias. E quanto é a Bíblia? A Bíblia, Ivan. Não, você compra 1.000 Bíblias. Sai tanta Bíblia. Mas quanto é uma Bíblia? R$50. Então, seja 1.000 vezes 5 dá 50 mil reais, que era, pois bem, era 50 mil. Essa foi uma das conversas dos prefeitos, né? O outro prefeito chegou e disse: olha, ele chegou para mim e foi direto, o Arilton, né? Ele disse: olha, você quiser a gente libera, agora tem que pagar 15 mil adiantado, porque a gente sabe que com político, se não cobrar agora, vocês não pagam depois. Então tem que pagar logo os 15 mil, e foi isso da Bíblia. E depois você compra as Bíblias ao pastor. O cara cismou, né? Ele disse: não, assim não dá, né? Não, assim é demais, né? Mas era essa coisa, um assédio que era algo nojento. Um prefeito chegou a dizer que deu ânsia de vômito. Não é para menos. Você está no serviço público, nas coisas, você recebe uma proposta dessa, não é fácil para absolutamente ninguém sério, né? Evidentemente, pessoas sérias não iriam se passar para um tipo de situação como essa. O depoimento que foi feito hoje pelos prefeitos, eles, quer dizer, a imprensa toda sabe, foi televisionado, como tem sido as sessões do Senado, da Câmara, né? Eles não teriam mais como voltar atrás nessas declarações que fizeram, dizer: não, foi engano, eu falei uma coisa e era outra. O que tem como prova, deve ter outros elementos, mas tem a fala desses senhores e o silêncio dos pastores, Ivan. E o silêncio dos pastores, né? Como é que você avalia isso do ponto de vista do discurso político do atual presidente?
Jair, ele chega nessas eleições numa condição completamente diferente daquela que nós tivemos em 2018. Não só porque aquela conjuntura era diferente de qualquer outra que já vimos na história recente do Brasil. É que os principais discursos dele, utilizados na campanha de 2018, são insustentáveis hoje. Veja, em 2018 já eram insustentáveis, porque ele dizia que era um político honesto, que jamais havia praticado corrupção. E agora ele já tem um inquérito do Ministério Público Federal comprovando que ele tinha uma funcionária dentro do seu gabinete que não prestava serviços no gabinete, mas que prestava serviço particularmente para ele. Há indícios também de enriquecimento ilícito por parte dessa família, com mais de 30 imóveis em nome deles, mas tudo isso, mais ou menos dentro daquela conjuntura de 2018, foi abafado. Né? Houve um silêncio, inclusive um silêncio conivente da grande mídia, porque tinha interesses dentro dessa política neoliberal, encabeçada pelo Guedes, de eleger o atual presidente. Mas agora, já esse discurso fica insustentável por conta dele, dos indícios de corrupção nele e na família e nos seus ministérios. Nós estamos aqui citando apenas um, este um já com dois casos, né? Dois casos. E para os evangélicos, particularmente, ainda que não seja corrupção ter a imagem do ministro da Educação impressa nas páginas da Bíblia, isso pega muito mal e fica muito feio. Os indícios são graves, são consistentes e precisam urgentemente de serem investigados. Então, ele não poderá, Jair. Aliás, há dois discursos que ele já não tem para a campanha eleitoral. O primeiro discurso é dizer que ele não se alia ao Centrão. Né? O segundo discurso é justamente esse, de que ele combateu a corrupção e de que em seu governo não há corrupção. Houve corrupção, há corrupção, e nós temos tido as notícias vindas a público sobre a corrupção no governo. O que nós precisamos fazer agora é amplificar essas notícias, Jair. É permitir que o povo descubra as corrupções que houveram no governo Bolsonaro. Ivan, você me dá uma notícia que eu não sabia. Quer dizer, então, que a Bíblia que o pastor estava vendendo por R$ 50 cada uma, mas já vendia num lote de 1.000, vinha impresso a foto do então ministro? Então, Ivan, havia uma dessas Bíblias aí com a imagem do próprio ministro, fotos. Bom, o que significa, Ivan, que o ministro tinha plena consciência, ou pelo menos não é possível que ele não tivesse consciência de que a imagem dele estaria sendo usada, não é, num ato de corrupção. Não quero aqui dizer que eu retiro aqui a plena consciência, porque não, eles poderiam ter feito isso sem evidentemente, o ministro saber que a imagem dele estava sendo usada. Mas isso tem que ser objeto de investigação, porque não é possível que, não se tenha conhecimento de um fato como esse, que a sua própria imagem está vinculada a um ato de corrupção, não é? É possível, inclusive, que tenha algumas falas, alguma coisa, não é só a imagem do sujeito que está ali, eu acho. Enfim. O ministro autorizou, Jair, perdão, autorizou o uso de sua imagem no primeiro lote. Bom, então, se autorizou, sabia do que é que se tratava, Ivan, não há o que se questionar. Enfim, o que a gente espera e aguarda é que se investigue, né? Que se investigue, que se vá até as últimas consequências da investigação e quem dever que pague, não é? Como deve ser a justiça. Ivan Martins, algo a acrescentar nessa análise aqui dos pastores e da corrupção? Por isso, Jair, que nós temos visto a família presidencial, primeiro, retomando o discurso golpista e, segundo, atacando jornalistas. Querem produzir uma cortina de fumaça
para esconder a corrupção no governo. Só que essa cortina agora não dá para ser uma pequena coisa, né? Tem que ser muito, muito grande para esconder tudo aquilo que está vindo à tona. Ivan, eu acho que agora só se novamente tocarem fogo na Amazônia, na floresta amazônica, para subir fumaça, para poder tapar isso aí e tirar a atenção da mídia e da sociedade civil, que se preocupa, né? E vê. Eu acho que nas próximas semanas a gente tem uma série de eventos políticos nos últimos 8 dias que vão mexer certamente com as intenções de voto, e a gente vai poder avaliar isso nas pesquisas eleitorais, que esse final de semana deve sair novamente um lote delas, e agora estão saindo 2, 3 durante a semana, e a gente deve ter, nos próximos dias, alguns institutos, talvez já medindo esses acontecimentos desses últimos 7, 8 dias. A desistência de Sérgio Moro, a cambaleante candidatura e a ameaçada candidatura de João Dória, as denúncias de corrupção, essas denúncias já estão há 15 dias na mídia, né, Ivan? O jornal, o Estadão, se não me engano, o Estadão, a Folha de São Paulo, levantou uma semana, na semana seguinte veio mais detalhes, e quando o Senado se debruçou sobre ele, então continua-se aí por cerca de 15 dias já essas denúncias de corrupção, e cada dia aparecem mais detalhes como esses que a gente viu hoje, o detalhamento de como foi aqui não é pedido de propina, Ivan. Quando o sujeito chega e diz, olha, tu tá aqui as coisas, mas para tu levar tu tem que deixar tanto aqui, o sujeito está sendo pressionado aquilo, não é um pedido, é uma exigência de propina. A propina não se faz mais pedindo, não, agora exige-se. Né? Não bota um revólver, não? Não bota um revólver na cabeça do cara, Ivan, mas bota uma Bíblia. Agora os caras estão assaltando diretamente com a Bíblia. Ô, Jair, e esses pastores se comportam como lobos vorazes, né? Sim. Quilo de ouro, 50 mil, 15 mil só para pagar o almoço. 15 mil, para começar a conversa, porque político não presta. Foi isso que ele disse para um dos prefeitos lá, não é confiável. Se sair depois vocês não pagam, então tem que pagar logo adiantado aqui. Essa é a minha parte. O pastor Gilmar, que é outro pedacinho lá, que é para construir a igreja. Aí foi numa dessas que entrou 1 quilo de ouro para construir a igreja. Agora, Jair, veja, precisamos saber, porque os prefeitos que se pronunciaram disseram que não pagaram, e precisamos saber se eles receberam ou não as verbas. Uhum. E precisamos saber mais. Será que os outros prefeitos que não se pronunciaram ainda, que receberam a verba, pagaram a propina? Pois é, Ivan, tem muita coisa ainda, por isso que é apenas a ponta do iceberg. Temos que aguardar as investigações e não pode parar. Eu sei que o momento político não é propício, dado o processo eleitoral que está aí, sobretudo, né, no Senado, mas isso já deveria estar correndo assinaturas para uma CPI. Né? Se fosse outro momento político, da conjuntura política, certamente nós teríamos aí uma CPI em andamento. Eu não acho que vá resultar numa CPI, Ivan. Não porque o objeto não seja plausível, não tenha, mas é que tem muita gente agora, pelo menos não, 1/3 do Senado está preocupado na sua reeleição e tem que ir para campo. Uma CPI, como demora 90, 120 dias, né? E teria que ter muita gente ali, está todo mundo preocupado ou com sua reeleição, ou com a reeleição a eleição dos seus, dos governadores, enfim. Infelizmente, o momento atual não é propício para uma comissão parlamentar de inquérito seja aberta, ainda que seja necessário, ou que fosse necessário que assim o fizesse. Martim, estamos chegando agora sim ao fim do xadrez político. Um grande abraço, Jair. Um abraço a todos os companheiros e companheiras.